Agora 11 horas 39 minutos, eu recebo aqui o presidente do Sindicato dos Condomínios, José Luiz Bregaida, que já se encontra aqui em nosso estúdio. Bom dia, Bregaida, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Azul, no Jornal On News, para falarmos a respeito dos condomínios e também dos assuntos envolvendo os condomínios, que são os pedágios anunciados pelo governo do estado de São Paulo nas regiões e que vão afetar muitos moradores de condomínio. Bom dia mais uma vez, Bregaida. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Azul Celeste e a todos que nos acompanham pela web. Um bom dia a todos. Bom, Bregaida, mais uma vez, falando a respeito da situação, vamos começar primeiro pelos radares. O senhor tem já mencionado que já entrou na justiça para impedir as praças de pedágios que serão instalados de Piracicaba e toda a extensão da rodovia SP-304, o que vai prejudicar muitos moradores de condomínios, né? Olha, Jairo, o ano 2019 todinho nós passamos acompanhando todo esse desenrolar. São 1.200 quilômetros de estrada. Eles falam que é de Piracicaba a Panorama, mas para nós é de Americana a Panorama, certo? E essas cidades serão prejudicadas ao extremo. Vou dar só um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. A cidade de São Pedro e Águas de São Pedro, elas ficam entre 3 pedágios. Para onde, se ela vier para Piracicaba, não tem como, ela tem que pagar pedágio para ir e para voltar. A cidade de Barra Bonita, de Santa Maria da Serra, por exemplo, os alunos que estudam em Piracicaba terão que pagar 2 pedágios, pasmem, para vir estudar e 2 para voltar. Então nós estamos, desde o ano de 2019, de julho de 2019, tentando mobilizar. Conseguimos o apoio e a moção de repúdio das câmaras municipais envolvidas. As próprias cidades que estão ao longo desses pedágios não estão favoráveis a ele. Então, no mês de julho, entre julho e agosto, tudo se acalmou, porque ano de 2020 seria um ano eleitoral. Com medo de eleições, eles resolveram ficar quietos. Agora causa estranheza para nós, em plena pandemia, sexta-feira retrasada, às 16 horas e 30 minutos, o governador chama um grupo de empresários e faz a doação desses 1.200 quilômetros e 16 novas praças de pedágios. E não será, para o preço da época, já não era barato não, ficaria em torno de R$ 6,80 cada praça. Todas as cidades vão ficar isoladas, não terão uma via vicinal para fazer uso para o ir e vir. E a maioria que serão prejudicados ali as famílias de condomínio, porque, por exemplo, o pessoal de Águas de São Pedro trabalha em Limeira, terão que pagar um pedágio para ir ou voltar. O que trabalha em Piracicaba, ir e voltar. Seria o valor, mais ou menos, da refeição do mês que o garoto, o jovem, ou o pai de família gastaria no mês com refeição. É uma situação muito complicada, né, Brigada? E por que o sindicato hoje, do Sindiconde, representa todo o estado de São Paulo? A Baixada Santista também está contemplada? Não, só 13 cidades da Baixada Santista que nós não temos, tem sindicato próprio. Agora, nos outros 632 municípios está na nossa responsabilidade, e isso vai afetar seriamente todas as cidades nesse longo de 1.200 metros, 1.200 quilômetros, né? Eu estou preocupado realmente com a família. Não estou dizendo que a gente vá conseguir, mas nós vamos mobilizar, ele diz que foi feito as reuniões regionais, mas essas regionais que foram feitas pelo governador não foi muito bem divulgada não, porque nós estamos em cima. É isso que encarece e isso que dificulta o morador de condomínio, o direito de ir e vir. E nós vamos
lutar para esse abuso não existir. Essa ação contestando a instalação das praças de pedágio já está impetrada na justiça? Não, porque foi sexta-feira passada, agora estamos numa época de pandemia, nenhum tribunal funciona, mas nosso jurídico já está fazendo um trabalho, um levantamento, um estudo, mas antes de entrar com a ação, nós vamos tentar falar novamente com as autoridades em São Paulo, do porquê dessas concessões. Eu não entendo por quê, porque a maioria das estradas que estão na concessão, vou dizer, garantir aqui, porque eu passo por todas elas, a sua grande maioria estão bem conservadas. Eu acho um despropósito e um desrespeito com a população em geral. O interior elegeu o governador. Então, os moradores têm que ficar indignados. Tá certo. Bom, obrigado. Nós vamos comentando mais a respeito dessa situação, até saber, nesse momento de pandemia, qual que está sendo a orientação do Sindiconde para os moradores de condomínio, para os síndicos, nesse momento em que muitos condomínios até já se adaptaram a essa realidade, essa nova realidade, né, de usar máscaras, usar o álcool gel, deixado disponível na portaria ou então ali no hall de acesso aos elevadores, para que a população de condomínio possa se proteger. O Sindiconde tem orientado de que maneira, Bregaida? Olha, primeiramente, Jairo, nós temos que agradecer ao síndico, parabenizar pela forma que eles estão agindo, pela interação com os moradores de condomínio. Olha, na questão de orientações que o governador vai colocando, nós colocamos no site, todos, uma chuva, vamos dizer assim, de ligações para o sindicato, mas a maioria das atitudes que vão ser tomadas para com a precaução já são feitas pelos síndicos. Os síndicos são muito responsáveis, o síndico é digno de elogios. É nessa hora que você não vê o pessoal elogiar esse trabalho, porque o síndico cuida no mínimo de 16 famílias, nos grandes condomínios 450 famílias. A preocupação com o mínimo detalhe da higienização, não é só a higienização pessoal, é a higienização do tapete na colocação da porta da entrada do condomínio, é a higienização nas portarias. Isso você não ouve. E aqui nós temos que elogiar todos os síndicos, elogiar grandemente as administradoras que dão uma grande assessoria e, por fim, o sindicato que dá toda a assessoria. Veja, a coisa que está acontecendo mais agora, por exemplo, o morador, está sendo raro, viu, Jairo? Já está sendo bem raro isso. Sim. Mas um morador que tem a Covid, por exemplo, o que a gente orienta o síndico? Que peça para o morador ficar resguardado dentro do seu apartamento. Lá dentro ele tem que tomar atitude, se vai ficar num quarto ou não vai ficar num quarto, é ele que a família dele tem que ver isso daí. Mas, porque o síndico vai ter a porta. Agora, tem alguns abusos desses moradores que não estão aguentando a quarentena e saem para a área comum, apesar que a área comum dos condomínios não estão sendo usada. A orientação do sindicato é para que faça um boletim de ocorrência. Faça um boletim de ocorrência, porque se vier contaminar um idoso e vier ter falecimento, poderá sérias complicações para o síndico. Então tem que ter, e nesse momento de pandemia, o Código Civil dá uma liberdade para o síndico internamente. Qual é? Ele é a autoridade máxima dentro do condomínio. Fazer multas de acordo com o artigo 1337. Pode ser multado no dobro, no triplo, no quádruplo ou no quíntuplo do valor da taxa condominial. Eu acho que o síndico de um bom senso, ele vai ver como ele vai agir na área dele. Mas a gente orienta, multa fica por conta do síndico, é uma coisa interna, o sindicato não pode obrigar, não pode forçar o síndico, ele responde no Código Civil pela atitude dele, por má gestão, mas a orientação do sindicato para o síndico: faça boletim de ocorrência,
contra o morador que não se isolar. É a orientação que a gente dá. E parabenizo o síndico de todo o estado de São Paulo. Está administrando os condomínios de uma forma magistral, junto com as administradoras. É digno de elogio. É agora que as pessoas que fazem piadinhas com o síndico no dia a dia e fora, deveriam olhar uma pessoa com seu conselho fiscal, com seu conselho consultivo, a sobriedade que ele tem e o apoio que ele tem dos moradores de condomínio, não usando a área comum, não usando o local de fazer ginástica, cumprindo as regras como deve ser cumprida. Até por conta disso, né, Brigada, eu já vi vários anúncios até pelo site do Sindiconde, que o morador saiu do seu apartamento, já tem que utilizar máscara, né? Vai descer usando o elevador, tem que utilizar máscara, e também o condomínio tem que oferecer ali o álcool gel para que as pessoas que acessarem os estabelecimentos, as repartições do condomínio, possam também higienizar as mãos, né? Ali também, quando for acessar o elevador, que tem que apertar o andar onde a pessoa vai, também é importante tomar as medidas necessárias. Os condomínios estão ajudando, também os moradores estão se conscientizando nesse caso. Então a recomendação, como eu já vi no site, é que saiu do apartamento, já utilize a máscara. Isso, né, é verdade, Jairo. E além dessa higienização, que é comum a gente ver, que é o uso do álcool gel, fornecer para os trabalhadores todos os equipamentos, todos os EPIs de segurança, para ele também não se contaminar e não contaminar ninguém. Algumas coisas que nós, que não estamos na atividade de síndico, o preparo, o cuidado que eles têm com as coisas que a gente nem percebe. Por exemplo, nós saímos para a rua comprar, ou ir numa farmácia, ou no hospital, a gente volta para o condomínio. Nós limpamos os nossos sapatos no tapete e entramos. Quando chegamos no nosso apartamento, nós tiramos os sapatos e entramos sem sapato dentro do apartamento. Mas aquele tapete que está na porta do condomínio, ele é constantemente higienizado com álcool, com aquele álcool 95, né? 75? 70, né? 70. É isso. Depois é colocado no sol também. Periodicamente, quando não tem muita movimentação, eles colocam no sol. E os equipamentos internos. O cuidado está sendo bem tratado pelos síndicos. Haja vista que a gente não conhece, é um ou outro que está tendo a Covid, e é uma quantidade de pessoas morando junto enorme. Por exemplo, Guaicuruza, aqui na cidade americana, tem 450 famílias. A síndica trata aquilo com um esmero, com um cuidado, e sempre que eu falar da síndica ou do síndico, eu falo sempre também do administrador que está por trás. Ele está auxiliando, está colocando a pessoa a par de tudo que sai de novidade referente à pandemia. Ok, agora 11 horas e 53 minutos, nós vamos fazer um intervalinho. Já a gente volta com o José Luiz Bregaida comentando conosco e falando mais a respeito dos assuntos referente a condomínio. Nessa situação de crise econômica também, muitas pessoas estão afastadas do trabalho, a questão de se pode aumentar o número de inadimplentes, e o Bregaida fala com a gente a respeito desse assunto dentro de instantes. Eu vou para o intervalo comercial, lembrando que muitas reclamações estão nos chegando aqui a respeito da falta de água ali no Pós-Anhanguera, região do Zanaga, região ali também da Praia Azul. O pessoal está sem água ali, clube também, e a Clube de Campinas, há muitas reclamações. O repórter Will Magre daqui a pouco traz as informações sobre a falta de água, que estava prevista até por uma manutenção que foi iniciada ontem às 7 horas da manhã, foi até por volta das 19 horas, e de acordo com o DAE seria restabelecido o fornecimento de água para essa região. Até agora o pessoal está reclamando que já faz 24 horas que as torneiras estão sem uma gota d'água. Daqui a pouco mais informações aqui no nosso On News. Agora 11 horas e 54 minutos, voltamos já com mais informações e na sequência tem as informações da polícia. Você está ouvindo o On News, segunda edição.
Azul, a cor da credibilidade. Água Platina, com tudo combina. Dá pra beber com o quê? Com vinhos e drinks comprados com meu é só abrir e beber. Platina, pureza desde 1935. Água Platina, com tudo combina. Você trabalha com artesanato? Há 80 anos, as indústrias têxteis Najar são símbolos de tradição no mercado. São mais de 3 mil itens à sua disposição. Etiquetas personalizadas, rendas, fitas, entre outros. Na nossa linha Pronta Entrega, também temos uma grande variedade de adesivos termocolantes para você usar em roupas, cama, mesa e banho. A Najar oferece os melhores produtos para o seu artesanato ficar mais lindo e completo. Acesse najar.com.br. Siga no Instagram Indústrias Têxteis Najar. Você está ouvindo On News, segunda edição. Azul, a cor da credibilidade. Agora 11 horas e 55 minutos, vamos às informações da polícia. Repórter Will Magri. On News, polícia. Bom dia, Jairinho. Bom dia a você que está acompanhando o Jornal On News nesta manhã de quarta-feira aqui na Rádio Azul. A partir de agora você fica sabendo tudo o que aconteceu no plantão policial. Mas antes, quero mandar um parabéns aqui, felicidades para o nosso amigo que está completando mais um ano de vida hoje, senhor Sandu, que todas as manhãs está com o rádio ligado, curtindo aqui os 1440, né, Sandu? Um abraço, felicidade, saúde, hoje e sempre, Sandu. Grande ouvinte aqui da Rádio Azul, aquele abraço. A partir de agora, então, as informações da polícia. A PM de Americana prendeu um traficante na tarde de ontem e 39 quilos de maconha, tabletes com cocaína e porções de êxtase. Tudo isso foi encontrado numa residência no bairro Jardim Brasil. De acordo com informações, uma unidade em serviço fazia patrulhamento preventivo pela rua Olívio Saciloto quando observou 3 indivíduos suspeitos. Na tentativa de abordagem, um deles correu para dentro de um imóvel com uma sacola nas mãos. Um segundo indivíduo fugiu pulando telhados das casas vizinhas e um terceiro foi alcançado pela polícia após cerca de 200 metros. Com o apoio de outra equipe, a casa foi vistoriada e no local foram apreendidos cerca de 39 quilos de maconha, porções de cocaína e êxtase. Já na sacola descartada por um dos fugitivos, havia vários papelotes de cocaína. Além das drogas, a PM encontrou diversos celulares, uma balança de precisão e itens para embalar o material ilícito. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. Um homem de 45 anos foi preso após ameaçar e tentar invadir a residência da ex-companheira de 50 anos, em Santa Bárbara. O caso aconteceu no bairro Jardim das Orquídeas. De acordo com a polícia militar, eles foram informados de que havia um indivíduo totalmente alterado tentando invadir uma residência na rua Humberto de Luca. A equipe foi até o local, deteve o autor e durante busca pessoal foi encontrado um canivete. A vítima relatou que teve um relacionamento com o indivíduo por 10 anos e há 6 meses ele vem tendo comportamento agressivo e realizando ameaças de morte. Ela contou que no momento da tentativa de invasão, estava na vizinha e resolveu chamar a polícia. Ainda segundo a vítima, em 2010, ela tentou pedir uma medida protetiva, mas desistiu por conta das ameaças. O caso foi encaminhado ao plantão policial. O homem continuou realizando ameaças de morte contra a vítima, o filho de 10 anos e aos policiais militares. Ele foi autuado e permaneceu à disposição da justiça pelo crime de violência doméstica. Após não pagar a fiança de R$2.000, ele foi autuado e permaneceu à disposição da justiça pelo crime de violência doméstica. O indivíduo passará por audiência de custódia. Uma jovem de 24 anos foi vítima de estelionato após realizar uma compra pelo site Submarino em Americana. O caso aconteceu no bairro Jardim Guanabara. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima realizou uma compra via internet no valor de R$600 e verificou que posteriormente indivíduos desconhecidos fizeram 4 compras de valores diversos em seu cartão. A jovem ainda informou que recebeu apenas uma comunicação da agência Bradesco a respeito de uma compra no valor de R$5.000. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária, onde será investigado.
Um pedreiro de 34 anos procurado pela Justiça foi localizado durante a operação Saturação realizada pela Guarda Municipal em Americana. O homem estava em meio a diversas pessoas abordadas em um bar no bairro Cidade Jardim 2. Com o objetivo da operação de combater o tráfico de drogas, armas e localizar foragidos da Justiça, equipes realizaram diversas abordagens a pessoas e veículos suspeitos nos bairros Jardim dos Lírios, Jardim das Flores, Vila Matiense e proximidades. No bairro Cidade Jardim 2, os agentes se depararam com uma aglomeração em um bar na Rua dos Lilazes e efetuaram a abordagem de diversas pessoas com o apoio de uma equipe da Polícia Militar. Um dos abordados não portava documentação e, ao ser questionado sobre dados pessoais, deu informações desconexas. Na sequência, a equipe foi até a casa da companheira dele para conseguir uma identificação e descobriu que ele era procurado pela Justiça por não pagamento de pensão alimentícia. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária. A rede de lojas Cassiomara conseguiu ontem à tarde uma liminar para reabrir sua loja matriz, que fica na Avenida Afonso Pansan, na Vila Bertina, em Americana. A liminar que permite a abertura foi concedida pelo juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, da 4ª Vara Cível de Americana. De acordo com a loja, haverá distanciamento mínimo, controle de aglomeração, álcool em gel em todos os setores e medição de temperatura. A matriz começa a funcionar a partir de hoje. Até o presente momento, estas foram as informações do plantão policial. Fique muito bem informado acessando agora o nosso site radioazul.net.br. Notícias de Americana e região. Uma ótima quarta-feira, Jairinho. Will Magri com as notícias da polícia. Ok, muito obrigado, Will, pelas informações aqui no nosso News. Agora 12:01. Eu volto a falar aqui com o presidente do Sindicato dos Condomínios, José Luiz Bregaida, que está aqui conosco no nosso On News, segunda edição. Bregaida, a gente está falando com relação a essa pandemia que tem afetado a economia do estado de São Paulo, bem como do Brasil e do mundo todo. A questão dos moradores de condomínio, como é que está a situação? Muita gente tiveram que ser afastado do trabalho, tiveram um contrato rompido, estão passando por necessidade. A questão da inadimplência junto aos condomínios e os condomínios junto ao sindicato, como que o senhor vê essa situação para os condomínios? Olha, Jairo, o sindicato entrou em contato com todos os sindicatos, são 15 grandes sindicatos que tem no estado de São Paulo, de trabalhadores. Nós fizemos um ajuste na convenção coletiva de trabalho, facilitando a vida do síndico para redução de jornada, para flexibilizar toda essa parte operacional para quem necessitar. Mas agora o condomínio, ainda no mês de abril para maio, está ainda meio tranquilo, apesar de ter subido muito a inadimplência, está em torno passou de 5% para 8%, é muito. Mas, mesmo assim, os condôminos estão colaborando de toda forma, estão participando, enfim, o síndico está tendo um respiro para sobreviver. Agora nós precisamos ver como vai ficar para maio, o fechamento de maio, é que nós vamos ter certeza se houve realmente ou se manteve esse aumento na inadimplência. Por enquanto, a inadimplência está havendo muito atraso na taxa condominial e não deixando de pagar totalmente. Até o final do mês ele paga a taxa dele, mas o síndico encontra dificuldade, porque tem prazo de validade, tem prazo de cumprimento com o INSS, o FGTS, ou com a luz, ou a água. Então, as datas que eles têm, o síndico tem que pedir agora para os departamentos também uma cooperação também por parte dos órgãos envolvidos, que não haja multa, não haja um acúmulo de mais gastos ainda por um atraso. Bom, Bregaida, quais são os benefícios de se morar em condomínio? Olha, eu vejo como muito, porque eu tenho 66 anos, eu moro desde os 5 anos em condomínio. É vantagem para... Eu estou acostumado a viver em condomínio. Eu acho que é a tranquilidade, eu acho que é esse coletivo, de se viver coletivo, o respeito das famílias um para com a outra, é uma harmonia muito grande.
é muito errado as pessoas que moram na Casa Terra achar que dentro do condomínio só tem confusão, que nas assembleias de condomínio não vai ninguém. Não, isso não é que não vai ninguém porque está brigado, não vai ninguém porque a maioria que está interessado pelo assunto, ele vai. Aquele que já não está interessado por aquele assunto, não vai. Por quê? Porque o síndico que administra o condomínio não é um ET, não é um americano, não é um inglês, não é um francês, é um condômino, é um morador. Aquele morador está doando de boa vontade aquele tempo dele para administrar o condomínio. Poucos são os síndicos arbitrários. Agora, se o condomínio tiver um síndico arbitrário, aquela comunidade é que tem que se resolver o problema interno e buscar uma pessoa ideal para administrar. Mas olha, é muito bom morar em condomínio. Eu aconselho todos os jovens, futuros casais, que venham para o condomínio. O condomínio te dá prazer, te dá tranquilidade e principalmente você é respeitado e você dá o respeito e é respeitado à altura. Até muita gente, Brigada, que sai da casa térrea, vai para o condomínio e acaba se assustando, pensando que o que pode ser feito na casa térrea é o mesmo que pode ser feito no condomínio, como som alto, andar, gritar, ouvir música com som que ele entende que seria bacana. Tem uma série de regras quando se muda para condomínio, né, para um apartamento. É verdade, Jair, mas só que um mês ou dois que ele já está morando no condomínio, ele já se adequa. Não é normal achar que a pessoa vai fazer todo o estardalhaço lá, não. É nada. Ele entra com esse pensamento, mas lá dentro ele vê que tem normas, que ele recebe as normas. E ele vai se atentar a ela e vai se adequar, vai se ajustar a ela. De vez em quando vai esquecer, por o som um pouco mais alto. Agora o pessoal está todo mundo no WhatsApp, né? O vizinho do lado pede desculpa, mas se ele pode abaixar um pouquinho o som porque a criança está dormindo ou porque uma pessoa está convalescendo, e prontamente é atendido. Viver em condomínio, eu acho que é viver na tranquilidade. Quem vive em condomínio está na paz. Tá certo. Bom, agora 12:07, lembrando que daqui a pouco tem a entrevista com o governador João Dória, que vai falar a respeito da reabertura do comércio no estado de São Paulo a partir de 1º de junho, a flexibilização da abertura do comércio. Brigaida, o pessoal está perguntando que a taxa condominial é mais um aluguel extra para quem mora em condomínio. É isso mesmo? Olha, Jairo, a taxa de condomínio nada mais é que o rateio de despesa do mês anterior. Tudo que ele gastou de água, de luz, de folha de pagamento, de insumos, de material de limpeza. Então, veja bem, eu acho que o condomínio também, a parte que pagam as administradoras, que não é um valor significativo pela tranquilidade que dá, pela transparência que dá ao condomínio também. Eu acho que não é não. Se o morador da casa térrea que vai para o condomínio, ele sente no primeiro momento, mas quando ele está um ano morando lá, ele vê que ele não tem que fazer limpeza na parte externa, ele não tem que pintar a parte externa, ele não tem que fazer higienização da parte externa, tudo é feito, mas porque é feito por toda a comunidade. É aí que está a taxa de condomínio. Agora, se no seu condomínio as taxas realmente estiver muito alta na sua concepção, não saia falando para ninguém, não saia batendo porta, ficando nervoso, tranquilo. O síndico é um morador. Assim que ele adentrar o condomínio, com educação, vá lá, apresente a conta do mês anterior e questione, pergunte, se informe, participe. Por isso tem assembleia, por isso tem um conselho fiscal, por isso tem um conselho consultivo. É para você participar.
Então, não desvalorize o seu condomínio falando mal dele. Não fale mal do seu síndico. Fale para o seu síndico ou para a sua administradora a sua dúvida. Garanto que você sairá satisfeito com a resposta. Bom, tá certo. Bom, obrigado. Gostaria muito de agradecer a sua vinda aqui no nosso On News. Lembrando que essa entrevista pode ser assistida novamente. E a Elaine da Silva está dizendo por que está faltando água lá no Jardim da Paz. Também está faltando água no Zanaga, Praia Azul, também Yacht Clube de Campinas. O pessoal está reclamando. Nós mandamos já indagação ao DAI e aguardamos a resposta do Departamento de Água e Esgoto aqui de Americana por conta da falta de água nos boletins informativos da tarde. Nós estaremos informando aqui na Rádio Azul. Obrigado mais uma vez, bom dia, boa tarde, já passou do meio-dia, boa tarde e espero recebê-lo aqui mais vezes no nosso On News. Obrigado, Jairo, obrigado a todos os ouvintes e sempre aqui agradecendo aos moradores pela colaboração que dão para os seus síndicos numa época tão difícil, que é tão desgastante para nós, que é ficarmos com o direito nosso de ir e vir preso dentro do apartamento. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Esse é o presidente do Sindicato dos Condomínios do Estado de São Paulo, José Luiz Bregaida, falando conosco aqui no On News.